Olá, amada valorosa, graça e paz do Senhor Jesus. Meu nome é Sara Raquel, eu sou ministra do Ministério Mulheres de Valor da Nazareno de Mossoró, Distrito Setentrional. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso devocional Cafezinho com Deus. E eu convido você para pegar o seu cafezinho, a sua Bíblia, um bloquinho de anotações e vamos juntas iniciar nesse novo estudo. Vamos primeiro orar, consagrar esse momento ao Senhor? Venha comigo. Senhor Jesus, Pai amado, obrigada por esse momento. Estamos aqui diante da Tua presença, buscando a Tua direção, para que tudo aquilo que o Senhor quer comunicar venha de encontro ao nosso coração e fique para sempre. Que nós possamos crescer em conhecimento e graça diante de Ti. Fica conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a missão do Espírito Santo. Nos estudos anteriores nós vimos que o Espírito Santo ele é um ser pessoal e divino. Ele é o próprio Deus e ele é pessoal porque ele se relaciona conosco. E para dar embasamento a esse estudo, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 16. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 15. Na verdade, vamos começar do versículo 7, tá bom? Aqui é Jesus que está falando. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o conselheiro não virá. Fixa bem esse nome, conselheiro. Ele não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito a que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade, prestem atenção, o Espírito da verdade vier, ele os guiará por toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Olha só que texto maravilhoso. Como eu falei, aqui é Jesus falando para os seus apóstolos, informando que não precisavam se atemorizar, porque ele iria voltar para o Pai. Imagina só, Jesus já estava andando com os apóstolos por muito tempo, 24 horas por dia, e ele começa a dizer que vai ter que voltar para o Pai, retornar aos céus. Então, eles ficaram atemorizados, com toda a razão. Não teremos mais Jesus aqui. E agora, quem vai nos guiar pelo caminho? Quem vai nos orientar? Quem vai nos consolar? Mas o Senhor deu uma palavra de paz, afirmando que ele enviaria outro consolador para ficar com eles para sempre, que não precisava ter medo, mas era necessário que ele fosse para o Pai, para que esse consolador viesse e estivesse com todos eles. Então, o nosso Deus é um Deus que zela por nós. Ele não nos deixa desamparados momento algum. Então, o Espírito Santo ele vem com uma missão específica. Quando o Senhor envia, ele chega aqui com uma missão. E que missão é essa? Nós vemos que ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Para a gente entender como ele vai fazer essa missão, ele vai efetuar essa missão, vamos lá para o início da criação. Lá em Gênesis, para a gente entender um pouco como tudo aconteceu. Logo no capítulo 1, no versículo 1 e 2 de Gênesis, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui já vemos que o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, já estava desde o início na criação. Ele sempre fez parte de todo o processo. No verso 7 do capítulo 2, fala:
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus formou o homem do pó da terra, o nosso corpo, essa parte visível, ela foi formada. E o homem, ele também possuía uma alma, que são as nossas emoções, os nossos pensamentos. Porém, ele se tornou alma vivente, um ser vivente, quando Deus soprou nas suas narinas. Deus deu substância do seu interior para o homem e assim ele se tornou vivo. O homem ele só tem vida quando há dentro dele o Espírito Santo, quando há dentro dele algo relacionado a Deus. Então Deus ele deu vida quando soprou o seu fôlego nas narinas do homem. E lá no verso 26 do mesmo capítulo, voltando, do capítulo 1, no verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vemos aqui um plural na criação. Esse Deus que está sendo dito aqui no original é o Deus Elohim, que denota pluralidade, plenitude do nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus ele sempre existiu em 3 pessoas, que é a pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo. Ele sempre existiu nessas 3 formas, desde a criação do mundo. E para o homem ter vida, é necessário que o Espírito de Deus venha a habitar no interior do homem. Então, a partir desse Espírito, o homem pôde se relacionar com Deus, que também é Espírito. Eles passaram a se relacionar, a ter esse elo, esse vínculo livre, de livre acesso. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia visitar o homem, eles lá batiam um papo, falavam como é que estava o jardim, como é que estava tudo, estava indo tudo muito bem. E esse relacionamento, ele sempre foi cultivado, ele era cultivado. Porém, houve a queda. O homem caiu, o homem pecou, o homem desobedeceu a lei, transgrediu a lei de Deus. E a partir disso, houve uma separação. Houve a quebra do elo que existia entre Deus e o homem, porque o espírito do homem morreu a partir do pecado. O pecado ele causa a morte espiritual. 1 João 3:4 diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado entrou no mundo, houve morte espiritual. E você pode estar se perguntando, qual foi a lei que o homem transgrediu de Deus lá no jardim? Lá em Gênesis 2, no versículo 16 e 17, deixa eu achar aqui, fala assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E foi exatamente isso que aconteceu. O homem transgrediu essa lei dada por Deus e a morte chegou para ele. A morte física, não no mesmo momento, mas houve morte espiritual. E quando o espírito está morto, não há relacionamento com Deus. Então, a partir daí, o homem teve medo, teve vergonha, passou a se esconder de Deus. E isso até os dias de hoje acontece. Muitas vezes nós nos escondemos da face de Deus. Às vezes por medo, por vergonha, porque entendemos que vivemos no pecado. Ou muitas vezes não queremos encontrá-lo porque achamos que as nossas próprias decisões estão corretas. E isso foi passado na descendência do homem, essa morte espiritual. Nós sabemos que o homem ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. A partir do momento que o espírito morre, ele é comandado pelo seu corpo, pela sua carne e pela sua alma, pelos seus sentimentos. E assim não há relacionamento com Deus. Que triste tudo isso, né? Mas houve uma reviravolta em tudo isso. O nosso Deus, bondoso como é, ele elaborou um plano de redenção para a humanidade. Acredito eu que ele olhou e disse, não posso deixar isso acontecer, eles morrerem eternamente. Eu vou elaborar um plano para que eles voltem até mim, para que a gente consiga se relacionar novamente, para que o espírito dele vivifique. Então, lá no jardim mesmo, ele declarou o seu plano de salvação, o plano de salvação da humanidade.
Quando ele fala lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, Deus declara o seu plano de redenção para os descendentes de Adão. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A descendência de Satanás, são os principados, as potestades, o mundo maligno espiritual. E eles tentaram matar o nosso Salvador. Eles tentaram ferir o seu calcanhar lá no madeiro, lá na cruz, mas ele já pisou a cabeça da serpente. E ele já venceu. E ele já decretou esse plano. A partir desse plano elaborado por Deus, para nos resgatar de volta, podemos ter um novo acesso e um novo relacionamento com Ele. Então, todo aquele que crê no descendente da mulher, que Deus declarou aqui no Éden, terá um renovo de vida, será restaurado, será revivido, será religado ao nosso Deus. Então, o sacrifício redentor perfeito já foi planejado pelo próprio Deus, desde a criação. E foi providenciado por Ele para redimir o mundo, por amor à sua criação, garantindo vida eterna. E esse plano ele é efetivado em nós através do Espírito Santo. É aí que entra o Espírito Santo. O plano já foi elaborado, a redenção já foi feita, porém o Espírito Santo, quando entra em nós, que efetua essa salvação, esse plano. E como eu já tinha falado, o homem ele estava morto nos seus pecados, nos seus delitos, o seu espírito está morto. E como é que ele se achegaria a Deus por conta própria? Jamais isso iria acontecer. Jamais teríamos inclinação para se aproximar desse Deus, porque nós estávamos mortos. Mas a graça de Deus é tão grande que o Espírito Santo ele nos atrai, mesmo quando estamos lá caídos, mesmo quando estamos já mortos. Ele nos atrai para perto dele. Ele nos atrai para esse relacionamento, porque ele quer nos resgatar. Ele quer nos ter de volta. E isso é muito maravilhoso. O Espírito Santo de Deus opera, nos atraindo para ele. Então, através isso nós chamamos de graça preveniente. É uma graça antecipada, porque somos atraídos através do Espírito Santo. E nessa atração, ele irá nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence que nós herdamos esse pecado original, que esse pecado nos afastou do relacionamento com Deus, nos afastou dessa intimidade. Nós não podemos ter intimidade e comunhão com o nosso Deus por causa desse pecado original, por causa desse pecado herdado. Mas o Espírito Santo ele nos convence que existe esse pecado, mas que existe uma redenção. Que existe a morte, mas que existe vida. Ele é quem nos convence. Porque o mundo, ele até conhece esse plano, ele até conhece essa história, mas ele não crê na obra redentora de Jesus Cristo. O mundo não crê na obra salvadora de Jesus Cristo. E o Espírito Santo é quem vai fazer esse convencimento. Não sou eu, não são os pastores, não são pessoas que falam para você pelo próprio conhecimento intelectual. Eu posso até estar falando aqui para vocês, mas quem está ali convencendo nesse momento é o Espírito Santo. Aí na sua casa, esse incômodo que você talvez esteja sentindo, essa necessidade de se aproximar de Deus, que às vezes você fica se perguntando, algo está acontecendo dentro de mim, eu não estou entendendo o que é. Esse algo é o Espírito Santo. Ele está tentando lhe convencer de que você está separado de Deus, mas que você pode restaurar tudo isso. Então, ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça, ele nos torna justos diante de Deus. Olha só, Jesus Cristo, ele foi crucificado, levou todos os nossos pecados sobre ele, foi injustiçado, morreu numa cruz, mas ressuscitou. E mesmo assim, ele se tornou justo diante de Deus porque retornou para o Pai. Ele voltou aos céus. E só entra nos céus quem está justificado, quem é justo. E por causa da justiça de Jesus, nós somos vistos justos também por Deus. Então, ele
nos convence dessa justiça. O Espírito Santo, ele testifica no nosso íntimo que nós fazemos parte dessa família. Não é porque merecemos, mas porque ele nos justificou. Isso é maravilhoso. Ele também nos convence do juízo. Haverá um juízo que já foi decretado lá na criação do mundo. Satanás já está condenado. E todos aqueles que se rendem ao seu senhorio. Jesus Cristo nos chama para ter uma nova vida nele, para reviver, para ser vivificado, para viver em novidade de vida. Mas todo aquele que não crê nessa obra redentora já está condenado com Satanás. Então haverá um juízo, haverá, mas também há esperança, para que no dia que isso aconteça, você esteja junto de Deus, ao lado do Pai, ao lado de Jesus Cristo, contemplando todas as maravilhas da eternidade. Então o Espírito Santo, ele veio para cá cumprir essa missão. Ele veio também para nos consolar, como Jesus já deixou dito. Ele veio para nos ensinar também como caminhar nessa nova vida, porque a partir do momento que ele passa a morar em nós, nós temos agora um processo de vida. E esse processo é ele quem nos ensina, nos instrui, nos exorta, é ele quem vai colaborando e nos colocando nos trilhos. Porque a nossa mente ainda está acostumada com velhos hábitos, né? Mas ele vai nos orientando à medida que nós vamos dando vazão para ele, dando espaço, nos alimentando das coisas dos céus, das coisas do alto, ele vai nos direcionando. E assim nós vamos sendo guiadas pelo Espírito Santo. Então, hoje, amada, ele nos chama para seguirmos esse caminho. Você que ainda não tem o Espírito Santo morando no seu íntimo, fale agora com ele. Fale agora com Jesus e diga: Senhor, eu creio no seu plano redentor. Eu creio que o Senhor veio neste mundo para me resgatar, para me colocar de volta nos caminhos de Deus, para me reconciliar, para termos esse relacionamento, esse livre acesso. Eu quero, Senhor, para mim. Eu quero que esse Espírito Santo faça morada e quero que ele me instrua por todo o meu caminhar, que eu vá crescendo em conhecimento, em graça, em sabedoria, que eu cresça passo a passo em direção ao alvo, que é o céu. Então, e você que já tem o Espírito Santo no seu coração, dê vazão a ele. Alimente-o e siga rumo aos céus. Então, amadas, hoje nós vimos sobre a missão especial que o Espírito Santo tem na vida de cada um de nós. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui acompanhando essa série de estudos, que possamos crescer cada dia mais em conhecimento na palavra. O próximo estudo será sobre os símbolos e títulos atribuídos ao Espírito Santo. Vamos orar encerrando esse momento? Senhor Jesus, obrigada por esse momento tão precioso na Tua presença. Que todas nós sejamos enchidas pelo Teu Espírito Santo e nossa amada irmã que está em casa tenha plena convicção na salvação mediada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E que as nossas vidas sejam transformadas dia após dia na presença do Teu Espírito. Fica conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, valorosa!